Finalmente, essa casa está atendendo aos anseios do povo. A Câmara não é um lugar para blindar a nós mesmos, blindar a nós parlamentares, não é um lugar para flertar com quem gosta de golpe. Essa é a casa do povo e a casa do povo tem que servir ao povo. E finalmente hoje nós estamos atendendo aos anseios da população brasileira, um projeto que propõe justiça tributária para cuidar das famílias brasileiras. Estamos falando das professoras, das enfermeiras, das merendeiras, dos motoristas, das mães brasileiras que estão no corre todo dia para sustentar o Brasil. Quase 20 milhões de pessoas que vão ser impactadas com o aumento da sua renda. Nós estamos deliberando sobre uma medida que de fato vai ter um impacto real no bolso do brasileiro, da brasileira. Quem ganha até R$5.000 pode ter uma economia anual de mais de R$4.000. É quase mais um salário que vai chegar para esse trabalhador. E com uma redução da carga tributária para quem ganha até R$7.300. Essa sim é uma matéria urgente. Um país com tanto potencial, que está entre as 10 economias do mundo, que movimenta um PIB que chega a 14 trilhões, mas que concentra a renda. Quem gera e produz riqueza não recebe essa riqueza de volta. E o nosso sistema tributário, que deveria corrigir as desigualdades no nosso país, ele ainda concentra a renda no topo e pesa no bolso da classe média, do consumidor, dos mais pobres. Não é possível que 0,1%, não é possível que a renda dos 0,1% mais ricos do Brasil seja maior do que 80 milhões de brasileiros, metade da população adulta do nosso país. Não é possível que, em 2023, quase 1 trilhão foi distribuído de lucros e dividendos do país. Esse 1 trilhão ficou nas mãos de 160 mil pessoas. Então, estamos corrigindo uma desigualdade que estrutura o nosso país. É um primeiro passo. 20 milhões de brasileiros impactados. E quem vai pagar essa conta? 141 mil pessoas do andar de cima. E a gente ainda ouve aqui, não tem andar de cima e não tem andar de baixo. Nosso país ainda é profundamente desigual, com uma desigualdade racial, de gênero, que impacta ali na ponta. E, sem dúvida, esse é um primeiro passo para o início de uma reforma tributária no nosso país, que é necessária, inclusive, para a própria democracia, e que venha em breve a reforma da renda. Dizemos um retumbante sim. Hoje, sem dúvida, é um dia histórico. E é resultado de outro dia histórico, o domingo de mobilizações, que garantiu que a PEC da blindagem fosse enterrada no Senado e que esse projeto, que está 6 meses para ser pautado, fosse colocado, enfim, como prioridade na pauta de hoje. E esse projeto, de fato, é muito importante. 16 milhões de brasileiros serão impactados com a redução imediata do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e com a redução, para quem ganha entre 5 e 7 mil. E, ao mesmo tempo, um imposto mínimo, e é mínimo mesmo, gente, vai ser cobrado dos super ricos. Mas os super ricos não têm vergonha na cara. Nem uma taxação mínima, que vai atingir 2 a cada 5 milionários, segundo o economista Sérgio Gobetti, que vai taxar esses milionários em apenas 3%. Eles querem. Tem um deputado bolsonarista que falou aqui, nós ouvimos, não tem que taxar os super ricos. E é importante que se desnudem ao movimento de massas, porque nós temos lado. E o nosso lado é dos trabalhadores e da classe média, dos pequenos empresários que lutam para sobreviver num país que é o país mais desigual do mundo, segundo relatórios apresentados recentemente. Tem uma matéria no Valor que mostra o tamanho da concentração de renda no Brasil, que tem aumentado, deputado Pedro. Os mais milionários têm ficado mais milionários. E esses não querem pagar nem o imposto mínimo. Então é evidente que nós somos muito a favor desse projeto e lutamos para eleger o Lula para poder ter um projeto como esse. E lutamos para que ele tivesse na pauta hoje, ao invés de estar PL de devastação, ao invés de estar anistia, ao invés de estar PEC da blindagem. Mas nós sabemos que ele poderia ser muito superior.
Os super ricos têm que pagar mais. Tem que pagar no mínimo 20%, que foi o sentido da emenda que nós apresentamos, para ter a correção automática da inflação, para que esses 5 mil não fiquem estacionados e para poder atualizar as outras faixas do imposto de renda. Quem ganha 10, 11, até 15, porque tem uma defasagem de 140%. Agora, quem ganha mais de 40 mil precisa pagar mais. Os multimilionários precisam pagar mais. A tributação sobre as debêntures do agro tem que estar, porque quem acumula riqueza, renda, poder, tem que pagar mais tributos. E, gente, nós estamos falando de 13,5%. Tem países que pagam 40%, e nem esses 13,5% os super ricos e a extrema-direita querem garantir. Por isso, nós queremos defender esse projeto e dizer que é muito importante a votação de hoje, resultado da mobilização do povo brasileiro, e essa luta precisa ser... Justiça tributária, sem dúvida, é uma das maiores tarefas que a gente tem no nosso país. Um país tão desigual, em que tantos precisam ter praticamente a sua renda corroída com o pagamento de impostos, sobretudo sobre o consumo, mas também sobre a renda. E esse foi um dos principais temas durante as últimas eleições. Aliás, isso era uma das principais propostas do então candidato Lula à presidência da República. E agora nós finalmente estamos conseguindo dar o primeiro passo no sentido de justiça tributária. Um passo fundamental que aponta para um caminho de que nós queremos mais, de que é necessário construir de fato um modelo de justiça tributária no Brasil, que não corroa mais o salário dos mais pobres e da classe média, mas que avance no sentido de taxar os super ricos e os ricos. Nesse sentido, a proposta apresentada dá um passo fundamental, que aliás, atinge praticamente 90% da população brasileira, que é isentar do pagamento de imposto de renda aqueles que ganham até 5 mil reais, algo que vai atingir até 20 milhões de brasileiros, considerando as mudanças que nós já fizemos no último ano, e também a redução da alíquota até R$ 7.300, algo que pode atingir cerca de 6,5 milhões de brasileiras e de brasileiros. E a proposta de taxar os mais ricos em 10%, aqueles que ganham mais de 50 mil reais. 10%. E mesmo assim tem deputado da extrema-direita indo à tribuna para dizer que não tem que ter essa taxação, sendo que há países no mundo, na OCDE, a média de taxação é de 45%. No Japão é de 50%. E vocês não querem admitir 10% de taxação. A gente aqui deveria estar falando em, no mínimo, 27,5%. Afinal de contas, as faixas inferiores vão seguir pagando exatamente esse valor. E essa turma hoje paga 1,5%, deputado Ivan Valente. Tem deputado tendo coragem de vir para a tribuna para dizer que é contrário. A gente só vai construir justiça tributária quando os super ricos pagarem a sua parte, que afinal de contas vem da exploração do trabalho de 99% da população brasileira, que são as trabalhadoras e os trabalhadores. Para terem uma ideia, a renda concentrada pelo 0,1% mais rico é maior do que a renda de 80 milhões de brasileiras e de brasileiros. Por isso, é inadmissível qualquer ameaça de destaque naquilo que diga respeito a taxar em 10% os mais ricos. E nós apresentamos emendas para que esse valor aumente. Afinal de contas, super ricos precisam ser taxados, eles é que precisam pagar a conta de crise e aliviar para a massa de trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.